E aí eu fui no banheiro, né, porque tava a clínica cheia. Eu fui naquele banheiro que todo mundo usava, eu ajoelhei no banheiro, eu botei a cara no chão e eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Olá, eu sou a Ariane e esse é o meu Histórias Vivas. Tenho 31 anos, sou natural do Rio de Janeiro, sou a filha de um casal, tenho mais uma filha, né? Então são 2 meninas. Eu cresci num lar cristão, quando eu nasci os meus pais já eram da igreja. Depois de mim tem uma irmã, que é 10 anos mais nova que eu. Mas quando eu nasci, a minha família, a minha mãe, ela cuidava de uma igreja. Então a gente morava nos fundos dessa igreja e eu vivia de fato dentro da igreja, né? Todos os eventos da igreja eu estava lá, a gente estava sempre em tudo. E eu aceitei a Jesus com 7 anos. Mais ou menos por volta dos 10 ali eu me batizei. E nessa mesma época foi um grupo de missionários americanos na minha igreja e eu grudei neles, todos os eventos que eles faziam, todas as programações, evangelismos, eu estava sempre junto com eles. E de alguma forma, mesmo tão nova, algo queimou diferente no meu coração. Eu não sei explicar bem como é que isso aconteceu, mas sempre foi uma convicção no meu coração, desde nova, de que era aquilo que o Senhor tinha me chamado para fazer. Uma outra convicção também foi que eu trabalharia na área da saúde. Então, mais para frente, né, quando chegou no vestibular, eu prestei vestibular para enfermagem, eu sou enfermeira. Mas nessa época eu comecei a andar nessa direção. Então, eu estudei, fiz vestibular para a área da saúde e tudo mais. Mas uma coisa que eu sempre quis, algo que sempre foi um desejo do meu coração, foi casar e ter minha família. Pelos motivos errados, porque eu queria ser feliz, então eu achava que a minha felicidade ia estar em constituir uma família, em casar, em ter filhos, que não é necessariamente ruim, né, porque a família está no coração de Deus, mas o meu propósito não estava correto, né, que a minha família deveria ser para glorificar o nome do Senhor. Mas, enfim, isso acabou me levando a fazer escolhas erradas durante a minha adolescência, minha juventude, né? Depois que eu entrei na faculdade, ali com 19, 20 anos, comecei a andar com algumas pessoas e aí naquela de, não tem nada a ver ir numa festa, beber, enfim, eu acabei fazendo algumas escolhas erradas, me envolvendo com pessoas erradas e eu acabei me distanciando de Cristo, né? Eu nunca deixei de ir na igreja, eu nunca deixei de estar presente na igreja, eu estava sempre servindo, sempre ali, né, na igreja, mas eu estava distante de Cristo, né, eu não tinha uma constância no relacionamento com o Senhor. Então, quando eu comecei em festas e tudo isso, eu comecei a me distanciar de Jesus, mas como eu não deixava de ir na igreja, sempre tinha algo dentro de mim que falava que eu não estava fazendo a escolha certa, né, que o Senhor não tinha aquilo ali para mim, aquela vida para mim, e eu não tinha também coragem de sair da igreja por conta da minha família e tudo mais. Eu tinha medo de desapontar eles. Mas eu também sabia que, como aquilo não era a vida que o Senhor tinha para mim, que só se eu estivesse dentro da igreja que em algum momento o Espírito Santo ia me tocar de uma forma diferente e eu ia ter forças para sair daquela vida, né? Parar de fazer as escolhas que eu estava fazendo. Então, nesse período, né, da faculdade, foram 4 anos de faculdade, mais 2 anos de residência, foram indas e vindas com Cristo. Eu estava na igreja, eu estava sempre servindo, mas eu fazia tudo na força do meu braço, porque eu não mantinha vida devocional, vida de oração, vida com Cristo, eu priorizava outros relacionamentos e não relacionamento com o Senhor. Então, na força do meu braço, eu só aguentava 1 ano e meio, 2 anos. E depois desse tempo eu me distanciava de novo de Cristo, focava em outras coisas, tinha outros relacionamentos que não glorificavam ao Senhor, mas como eu continuava sempre indo na igreja, o Senhor, pela misericórdia, sempre me trazia de volta em algum momento, né? Numa dessas idas, né, para longe do Senhor, eu conheci um rapaz, eu namorei, noivei. Depois de um tempo, a gente estava com 1 ano e pouco, enfim, eu voltei para a igreja. A gente sentou, conversou e eu falei que a gente ia viver uma vida diferente, um relacionamento diferente. A gente continuou assim, mas depois de um tempo o nosso relacionamento acabou. E aí depois desse tempo eu acabei ficando bem mal, né, por conta do fim do relacionamento, porque finalmente eu estava muito próximo de finalmente conseguir realizar o meu sonho de casar e de ter uma família. E o nosso relacionamento acabou do nada. Eu não esperava e isso me fez ficar muito mal. Eu acabei procurando de novo no mundo, né, outras pessoas, outros relacionamentos, mas o Senhor não perdeu o controle das coisas, né? E aí, isso foi no ano de 2022.
Nessa época eu fazia alguns concursos, eu já tinha terminado a minha residência, eu estava fazendo alguns concursos e, pela graça do Senhor, eu passei num concurso na prefeitura de Cabo Frio, que é uma região dos lagos lá do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e eu fui para lá. Era um concurso que eu precisava estar na cidade, porque eu trabalharia a semana inteira, então eu precisei me mudar. E ali eu vejo como a mão do Senhor mesmo, porque Ele me tirou de todos os lugares, me afastou de todos os amigos que eram má influência, de todos os meus contatos, do trabalho, enfim, de tudo. E aí eu fui para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, a minha família era toda do Rio de Janeiro, da cidade, né, da capital. E eu fui sozinha. E aí eu lembro que na segunda semana que eu estava lá na cidade, eu estava pesquisando, né, na internet uma igreja próxima da minha casa, porque eu queria agradecer a Deus. Eu sabia que o meu concurso tinha sido o Senhor que tinha aberto as portas e que tinha me feito passar. Então eu queria agradecer a Deus. E aí eu digo que eu estou agradecendo até hoje. Eu entrei naquele final de semana na igreja para agradecer, estou agradecendo até hoje. Isso foi em janeiro de 2023. E aí eu comecei a caminhar na igreja novamente. Graças a Deus foi diferente das outras vezes, né? Eu tive, de fato, assim, pessoas que caminharam comigo muito de perto, que me ensinaram o que era ter relacionamento com Cristo, ter vida devocional diária, vida de oração, que não era só na força do meu braço. E aí, nesse tempo, foram uns 7 meses, 8 meses mais ou menos, que eu fiquei ali envolvida em tudo na igreja e conforme eu fui caminhando com o Senhor foi me trazendo de novo sobre missão. Nesse tempo que eu passei buscando ser feliz de outras formas, né? Sempre que eu voltava para a igreja e sempre que eu estava firme de novo, o Senhor voltava a falar de missão. Mas como eu queria muito ser feliz e ter a minha família, eu achava que dentro da missão ia ser muito difícil isso acontecer. Como é que eu ia achar alguém que ia viver a mesma coisa que eu? Então era sempre um desafio para mim. E aí quando eu volto para a igreja em 2023, o Senhor volta a falar comigo de missão. Antes disso eu achava que missão já tinha passado, né? Porque o Senhor já tinha falado comigo quando eu tinha 10 anos, eu já estava com 29 anos, 30 anos. E eu falei, nossa, eu acho que meu tempo passou. Eu vi um vídeo da Ariadna no Dizscope e aquilo ali me queimou diferente. E aí o Espírito Santo falou comigo que não tinha passado o meu tempo. E aí eu comecei a pensar de novo, né? Sobre missão. Eu já estava, de fato, assim, com um relacionamento bem mais firme com o Senhor, diariamente, buscando. Então ele foi alinhando tudo. Aí uma amiga minha da minha igreja veio fazer jocum aqui em Abrantes Tamandaré. E aí eu acompanhei ela durante todo o tempo que ela teve aqui fazendo a ETED dela. E aí quando ela voltou, ela falou, amiga, aquilo é a sua cara. Você tem que ir pra lá, cara, você vai se dar muito bem lá. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor se de fato era isso para fazer. E o Senhor foi confirmando. Eu me inscrevi na minha ETED, aí eu falei, olha, Deus, eles oram para saber se a gente é aceito ou não na escola. Então, se não for para eu ir para lá, então que eles não me aceitem. E aí eu lembro que eu estava no meu trabalho, quando eu recebi a carta de aceitação, e eu fui pro banheiro, né, e eu não sei quantos aqui já foram, quantos que estão me assistindo já foram numa clínica da família, num atendimento assim, né, mas são banheiros meio comunitários, né, todo mundo vai, e eu sei que eu trabalhava numa clínica dessa, e eu sei que quando eu abri o e-mail e eu vi a carta de aceitação, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, que de fato eu estava no centro da vontade de Deus, que eu ia viver de fato aquilo que o Senhor tinha para mim. E aí eu fui no banheiro, né, porque tava a clínica cheia, eu fui naquele banheiro que todo mundo usava, eu ajoelhei no banheiro, eu botei a cara no chão e eu comecei a chorar e agradecer a Deus. E aí de fato a minha vida mudou. Isso foi em novembro de 2023, em janeiro eu vim, fiz minha TED. Assim que eu cheguei na base, eu já sentia que aqui era o lugar onde o Senhor me queria, mas eu não queria andar focada no futuro, eu queria viver o que o Senhor tinha para mim naquele tempo de ETED. Então eu não fiquei pensando muito no que ia acontecer depois daqueles 5 meses. E vivi os 5 meses aqui e no final da minha ETED, no prático, o Senhor me comunicou que ia ser a próxima estação que eu viveria seria servindo aqui na base, ajudando pessoas no processo que eu passei, né? Que o Senhor colocaria pessoas no meu caminho, pessoas que eu discipularia, que teriam vivido as mesmas coisas que eu e que eu seria um canal para ajudar essas pessoas no processo delas. Então, hoje eu estou há 1 ano e meio aqui, fiz a minha ETED, já servi em 2 ETEDs, tenho servido aqui já há 1 ano
como missionária em tempo integral. E, de fato, tem sido um tempo muito precioso com o Senhor, porque eu tenho vivido realmente aquilo que o Senhor falou. Eu tenho caminhado com pessoas, ajudado pessoas que viveram uma parte semelhante da minha história e eu tenho ajudado essas pessoas nesse processo, né? Não desistir de casar, mas isso está nos planos do Senhor, né? O tempo certo, o momento em que o Senhor trouxer isso vai ser bênção, não no meu tempo, não na forma como eu queria fazer as minhas coisas, né? E hoje, de fato, eu entendo que eu encontrei alegria. A alegria que eu procurava no relacionamento, eu encontrei, mas no relacionamento com o Senhor. E aqui eu só aprendi cada dia mais a valorizar esse relacionamento com o Senhor, esse tempo com o Senhor. E eu tenho sido muito feliz.